Vamos agora, então, mudar de assunto, mas não muito. Vamos entrevistar o professor César Zucco, professor da Faculdade da Escola de Administração Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Tudo bom, César? Como vai? Tudo bem, Toledo? Como é que você Opa, tá? bem-vindo. Quanto tempo? Tudo bom, obrigado, bem-vindo aqui, obrigado por aceitar nosso convite. O César é um cientista político famoso, de muito prestígio, pelo menos famoso entre nós jornalistas, né? Não, e entre os seus pares também. Pode ser. E ele acabou de publicar um paper, né? Um estudo acadêmico, junto com dois colegas dele, que ele vai explicar depois em detalhes, sobre as razões da polarização política no Brasil, e eles analisam vários aspectos. Um, o tradicional, o antipetismo, mas eles acrescentam um dado que eu achei muito interessante, que é o dado do ressentimento. Como grupos sociais que se viram numa situação desprivilegiada, talvez, em comparação a outros grupos que tiveram uma ascensão social mais rápida ou maior nos últimos anos, acabam se ressentindo disso, dessa perda relativa de posição na escala social, e isso acaba se refletindo na polarização política, e é sobre isso que nós vamos conversar. Ô César, explica um pouquinho como é que vocês fizeram esse estudo e quais eram as hipóteses que você queria testar e como é que a que conclusões vocês chegaram? Tá certo, Toledo. Então, só para salientar, o paper não está publicado ainda. A gente publicou um artigo de reflexão na Piauí com os resultados do paper. O paper ainda é um preprint, então ainda vai passar por um processo mais longo de avaliação Tá. pelos pares, mas ele é publicado, foi escrito com Fernando Melo, que é um colega também, ex-jornalista, hoje cientista político que está na Carlos III na Espanha, e com o David Samuels da Universidade de Minnesota. Então, na verdade, o paper ele é sobre percepções de ganho e perda de status social. Isso era o que a gente começou pesquisando, tá certo? A gente queria ver se tem uma associação entre preferências políticas hoje com o que as pessoas acham que aconteceu com elas e com pessoas parecidas com elas no passado. E nosso passado de interesse aqui era o passado durante os governos do PT. Tá? Então a gente queria saber, bom, se as pessoas que acham que progrediram pessoalmente ou grupos que elas reconhecem das quais elas fazem parte progrediram socialmente, em termos de status mesmo, uma versão, coisa bem subjetiva, não é renda, a gente está medindo como centralidade, importância na sociedade. Então é um pouco, não muito preciso, mas é uma questão subjetiva. E por que a gente teve essa ideia? Porque tem uma literatura em expansão, digamos assim, principalmente sobre a Europa, que associa percepções de perda de centralidade social, de perda de status social, com adesão à extrema-direita. Tá? E tem resultados sobre isso na Europa, tem resultados sobre isso nos Estados Unidos. E a gente pensou, Uhum. bom, então de uma certa forma é um trabalho um pouco de, bom, vamos ver se aqui a gente tem alguma coisa parecida com lá. Então essa foi a ideia original, checar se tem uma Ah, associação entre ganhos e perdas de status, percepções, com posições políticas. Tá? E aí a coisa foi deixa, desdobrando e a gente pode conversar um pouquinho mais. deixa eu só chamar o meu amigo Kennedy Alencar para essa conversa. Fala, Kennedy, tudo bom? Pois é, desculpa aí, tive uma correria danada, deixei na Ah, o mão aí, mas importante é estou que você aqui ao está seu aqui. O lado. importante é que você está aqui. Você não perdeu nada. O primeiro bloco foi meio fraco, não tem problema não. Faço ideia. Tenho É, certeza que foi ótimo. o Kennedy, você está convidado, obviamente, desde já para entrar nessa conversa com o César. Agora, César, só explica para mim, para a gente, um pouquinho melhor esse conceito de perda relativa de posição social, de status social, só para a gente, porque isso daí é o fulcro do estudo de Isso, então, vocês, né? a gente experimentou com algumas formas de medir isso, tá? Mas a ideia, na prática, vou dar um exemplo de como é que a gente está medindo uma das operacionalizações que a gente tem no paper, a gente pergunta para pessoas se pessoas como você hoje têm mais importância na sociedade brasileira do que tinham em 2002, a gente usa como referência, 2006, a gente usou um período que cobrisse o governo do PT. Então é uma coisa que é Uhum. super subjetiva, tá? Isso pode, na cabeça das pessoas, a gente não está entrando ali, isso aí eu acho que é um black box, né, uma caixa preta, é o que a pessoa acha que aconteceu com ela, e a gente pergunta também isso para diversos grupos na sociedade. Então a gente fala assim, é,
pessoas com essa categoria, pessoas dessa categoria. Então a pessoa ela tem uma avaliação da sua variação Tá. de percepção, mas ela também faz o que a gente chama de heteroavaliação, avalia o progresso ou o regresso, ou ganho de importância ou perda de importância de vários grupos sociais, Por alguns, exemplo, por exemplo, pessoas LGBTQI, pessoas pretas e pardas, ricos, pobres, pessoas jovens, pessoas acima de 60 anos. A gente fez várias categorias que também são avaliadas pelas pessoas nessa percepção, até para a gente ver se o que ela está dizendo sobre ela bate com o que ela percebe em relação aos demais. Então essa é a maneira que a gente mede, tá certo? Tá. E aí, a gente pode passar isso se você tiver interesse, a gente tem 3 pontos empíricos que a gente tem resultados interessantes no paper, e a gente tem algumas conjecturas que não têm resultado empírico, mas que a gente acha que faz sentido com os dados, né? Eu acho que dá para dividir assim, para falar do paper, o que a gente realmente sabe a partir dos dados e o que a gente conjectura, que a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Então, fala primeiro então para a gente, conta para a gente primeiro quais são os pontos que vocês encontraram. Quando você diz empíricos, você está dizendo que tem um resultado estatístico que confirma a hipótese ou refuta a hipótese, é isso? Então assim, parte a mensuração, parte a hipótese, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que surgiu é que tem um consenso bastante razoável na sociedade brasileira, seja entre petistas, antipetistas, sejam pessoas de diferentes regiões, diferentes categorias, sobre quem ganhou e quem perdeu durante os anos do Lula. Então não é tão controverso. Em geral, eu vou dar alguns números aqui, mas os números precisos estão no paper. Pessoas do Nordeste, por exemplo, 80% diz que ganhou centralidade, ganhou importância na sociedade brasileira durante os governos do PT. 80%. Jovens, pobres, pretos e pardos, mulheres, todos acima de 65% desses acham que ganharam importância. Em contraste... Aí respondemos sobre si mesmo. Sobre si mesmo. Em contraste... pessoas do sul-sudeste, ricos, brancos, evangélicos e homens acima de 60 anos, ou homens e pessoas acima de 60 anos, menos de 30% desses acham que ganharam centralidade, ganharam importância na sociedade. E quando você pede para as pessoas categorizar os grupos, sai também entre os que todo mundo acha que ganhou mais centralidade. Pessoas do Nordeste, pretos e pardos, pobres, e aí que a gente não consegue medir individualmente, mas como grupo, LGBTQI e indígenas, que esse a gente tem uma amostra muito pequena, né? Então a gente não sabe a autoclassificação, mas a classificação dos outros é consensual. E ricos, brancos, aparecem na rabeira para todo mundo. Quer dizer, César, então a percepção está de acordo com a realidade. Se a gente pegar o que aconteceu... é isso que eu ia falar. Tá, perfeito. Veja bem, sim, algumas dessas não são exatamente mensuráveis muito bem, mas a gente imagina que sim. A gente imagina que sim. Não foi tão estranho, tá certo? Sim, mas o fato de o cara dizer, o sujeito que mora no Nordeste, dizer que ele ascendeu socialmente e a maioria da sociedade brasileira concordar com ele, mostra que, pelo menos do ponto de vista da percepção, está batendo. Exatamente, está batendo a percepção sobre mim e está batendo a percepção recíproca, isso sem dúvida, e aí a gente pode testar, que a gente não testou, se bate com os dados de censo, dados de renda também, isso aí acho que são outros 500, a gente não faz isso nesse paper, mas é plausível, digamos assim. Então esse é o primeiro Perfeito. fato, tem um consenso grande. Algum grupo que não bate, que o cara acha que caiu e o resto da sociedade acha que ele subiu ou vice-versa? Não, mas em parte disso é porque do nível da resposta individual a gente não tem todas as categorias que a gente tem quando a gente pergunta para as pessoas, né? Porque a gente não consegue dizer se aquela pessoa, por exemplo, trabalha no agribusiness, a gente não consegue dizer se aquela pessoa ela é membro do LGBTQI, isso a gente não sabe. Então tem alguns grupos que a gente tem uma heteroclassificação que a gente não tem a autoclassificação. Mas para os grandes grupos, né, os que são expressivos, mulheres, etários, regionais, e até religião, esses e étnico, racial, esses entram bem, bate muito a percepção das pessoas com a percepção em relação aos outros, bastante. Mas as mulheres, por exemplo, elas acham que cresceram, seu papel social, seu status melhorou, aumentou mais do que os homens? Mais do que os homens, sim. Quais são os motivos que os levam a se identificar o mais importante? Pois então assim, os motivos a gente faz parte das conjecturas, tá certo? Eu vou deixar para falar no final, porque os motivos a gente não tem evidência dura sobre por que as pessoas estão respondendo isso. A gente tem conjecturas, não tem motivos, a gente pode voltar nisso no segundo, mas eu queria antes disso falar de mais duas coisas interessantes que surgiram nesse trabalho, que até me surpreenderam, tá? O primeiro é o seguinte, a gente, como eu falei, né, a gente estava inspirado por trabalhos na Europa, principalmente, sobre essa associação entre percepções de perda
de status e adesão à extrema-direita. Então, aqui no Brasil, a gente não mediu a ideologia das pessoas, a gente, como a gente já vem trabalhando há anos, eu e o David, a gente olhou 3 grupos. Pessoas que se declaram simpatia pelo PT, antipetistas, pessoas que declaram antipatia pelo PT, e o pessoal do meio, né, que não é nenhuma coisa nem outra. Então, petistas, antipetistas e não partidários. 3 grupos. No nosso survey, os antipetistas até eram um pouco mais gente do que nos petistas, por inúmeras razões. Mas a gente está usando direita e esquerda, na verdade, a gente está olhando petista e antipetista. Então, o que a gente encontrou, e que é um resultado muito forte, é que indivíduos que respondem que ganharam importância tendem a se identificar como petistas, já vou dar os números aqui, e quem perdeu importância se identifica como antipetista. Então, dos que ganharam, dos que acham assim, eu ganhei importância pessoalmente, pessoas como eu ganharam importância, 50%, metade, simpatiza com o PT e 15% simpatiza são antipetistas. E dos que acham que perderam, só 5% são petistas e 70% são antipetistas. Então, o que a gente encontrou aqui é uma coisa que era esperada, que a gente estava procurando, que é essa associação entre adesão à direita e perda de status, mas a gente achou essa adesão à esquerda e ganho de status, que nos outros países não tem, não aparece. Isso faz parte das conjecturas de por que isso não aparece em outros países e aparece aqui. Quando a gente for conjecturar de por que, a gente pode chegar lá. Nós não sabemos. A gente está se segurando para não conjecturar, esperando a terceira constatação. Rapidamente, aí. Rapidamente, tá bom. As pessoas que perderam status, que entendem ser antipetistas, elas pontuam muito alto em escalas que a gente chama de ressentimento racial, machismo hostil, e em considerar que pessoas ajudadas pelo governo não são merecedoras de ajuda, que é uma escala de desmerecimento. E pessoas que que ganharam status, que tendem a ser petistas, pontuam muito baixo nessas escalas. Então isso aqui é um terceiro elemento que faz sentido, porque os grupos que ganharam são exatamente os principais grupos que ganharam e perderam são raciais, de gênero e socioeconômicos, de uma certa forma, que são um pouquinho mais ambíguo, mas a diferença em escala é muito alta. Gente com alto ressentimento, nessas 3 itens juntos, 5% é petista e 80% é antipetista, 80%. E gente com baixo ressentimento, 60% é petista e 10% é antipetista. Então, esses 3 elementos estão muito fortemente associados. Esses são os punchlines empíricos. Tá. Só explica como é que vocês medem o ressentimento de gênero, Isso. Então a gente pegou, para isso a gente copiou, isso é cópia mesmo, quer dizer, cópia e tradução, de escalas existentes na literatura para medir isso. Então, para cada uma dessas, são uma série de perguntas de survey, que não é uma pergunta só, são 4, 5 ou 6 perguntas na bateria de raça, são várias perguntas na bateria de gênero, são frases que a pessoa concorda ou discorda, e são várias perguntas na bateria de merecimento. As perguntas todas não vou listar aqui, está no paper, a gente pode conversar depois. Mas são escalas que já foram usadas em outros trabalhos, não foi a gente que inventou. E aqui a gente tem o mérito de copiar para não polemizar, né? Então a gente está usando escalas existentes para fazer essas mensurações. E aí você combina as respostas dadas de cada uma delas e tem uma escala de cada ressentimento. Para sumarizar esses números que eu dei, eu ainda combinei as 3 juntas para criar um índice só de ressentimento, mas isso foi só para facilitar a divulgação. Elas funcionam para cada uma individualmente. Quer dizer, se eu entendi, são pessoas que acham que quem recebe Bolsa Família, por exemplo, não merece receber Bolsa Família, ou que pessoas pretas e pardas, para usar a definição do IBGE, tiveram algum tipo de privilégio que não mereciam ter tido, mesma coisa para pessoas do sexo oposto, digamos assim. Não é oposto, é mulher mesmo, porque mulher pode ter, Mulher, tá. pode pontuar alto nessa escala também. Por incrível que pareça, pontua em alguns casos. Mas sim, é exatamente isso, não tem como ter papas na língua, é isso aí. Beleza. Só para, antes de passar a bola para o Kennedy, que a gente agora vai especular loucamente aqui, só para dizer que a nossa enquete sobre o primeiro bloco está no ar, e que ela pergunta quem teria mais influência hoje nas eleições municipais. Tá a minha resposta, que é hoje prefeitos teriam mais influência do que Lula na eleição municipal, e o público teria influência significativa. Não entendi aqui. Teria influência significativa não ter, mas nesse caso seria o Lula. Eu acho que deve estar falando do Bolsonaro, mas enfim, faltou aqui a resposta, depois vocês corrigem e eu corrijo aqui. Kennedy, especula aí.
Mas, César, a pessoa, vamos trazendo a questão da conjectura, né? Por que que essas pessoas acham que elas ganharam mais importância? Quais são os motivos que levam elas a achar que ganharam mais importância, as que perderam importância, quais são as razões também? É, Pois é, esse é um bom ponto. A gente está agora fazendo grupos focais, né, um trabalho mais qualitativo para deixar as pessoas falarem, porque numa pesquisa dessa de survey é uma entrevista, né, você dá uma pergunta fechada, a pessoa responde, você fica conjecturando o que ela falou. A gente ainda não sabe, tá? Eu posso antecipar que não sabe, com certeza, vou conjecturar daqui a 2 segundos. Só para dizer que nos grupos focais, os primeiros que a gente está fazendo agora em São Paulo, em outros lugares, em Brasília também, esses argumentos de ressentimento aparecem naturalmente, rapidamente, principalmente quando você faz grupos separados, petistas e antipetistas, né? Aparece para os dois lados e aparece muito rapidamente numa conversa solta ali. Então não parece ser um artefato da pesquisa. Eu acho que são várias possibilidades. Uma é o seguinte, uma é políticas públicas. E as políticas públicas têm um aspecto tanto simbólico quanto efetivo. Então eu não sei aqui te dizer se essas pessoas de fato que percebem que ganharam status, de fato melhoraram socioeconomicamente, sentiram isso e sentiram pessoas ao seu redor melhorar socioeconomicamente, isso é uma possibilidade. Mas a outra possibilidade é elas terem percebido a existência de certas políticas públicas que, mesmo que não tenham as beneficiado diretamente, simbolizam um interesse ou uma prioridade, ou pelo menos uma comunicação de prioridade que não existia antes. Então, acho que essas duas políticas públicas, eu acho que a gente imagina e a gente conjectura no paper, a gente fala sobre isso, faz sentido, porque os grupos que são beneficiados, que todo mundo acha que progrediu, e os grupos que acham que progrediram mesmo, batem muito com os grupos que foram beneficiados de uma série de políticas diferentes do governo, dos governos do PT. Então, a gente imagina que essa conexão está ali. Tem prova cabal? Não tem prova cabal, acho que nesse exato momento a gente não é o escopo desse paper, mas eu diria que é o principal. A combinação de uma melhora causada pela política pública e uma combinação da sinalização da política pública de que esses grupos são importantes e merecem um ministério, merecem uma secretaria, merecem uma política nacional para alguma coisa, ainda que às vezes não seja necessariamente efetiva, né? Você poderia ter esse efeito mesmo só com a sinalização da política, sem que ela fosse realmente efetiva, já poderia ter dado esse efeito. Então, eu acho que está um pouco aberto, mas é por aí. É um bom ponto, é uma boa conjectura, isso, né? Quem acha que ganhou importância, identifica em políticas públicas que atendem o segmento, ele se identifica com aquilo. Quem acha que perdeu é ressentimento em relação a essas políticas públicas ou são outras questões? Pois são outros sentimentos em relação ao PT? Tem um conceito, então a tua pergunta, eu acho que tem dois pontos importantes. Tem um conceito que é muito forte em diversos aspectos da literatura de psicologia política, que é uma ameaça ao status. Então, o problema desse conceito para mim, não a gente tem uma discussão grande com o autor, é que quase tudo pode ser desenhado, pode ser narrado como uma ameaça ao status, né? Então, um argumento clássico é o seguinte: por que políticas em prol da comunidade LGBTQI, união do mesmo sexo, ou coisas desse tipo, ou política pública que vai ajudar, facilitar a vida dessas pessoas, é uma ameaça para uma pessoa heterossexual, por exemplo? Não está claro por que ela é. Na literatura sobre o assunto, o fato de você normalizar outras formas de vida que não são a sua, e a sua era mainstream antes, né, era aceita socialmente, desvaloriza o seu papel social. Então, assim, existe essa literatura e existe esse argumento. Então, mesmo coisas que não me afetam diretamente, que não me prejudicam, podem, em uma certa construção, atentar contra o meu lugar na sociedade, meu lugar já estabelecido. A outra possibilidade é que, de fato, como cotas, né, a cotas tem esse lado simbólico, tem essa ameaça essa ameaça de status, mas tem também uma questão de soma zero, né? Se as vagas vão para outros grupos, eu, enquanto grupo anterior, que tinha uma certa facilidade, uma expectativa de ter meus filhos na universidade pública, vou perder. Então tem uma coisa econômica de soma zero, mas mesmo quando você não identifica a soma zero, é possível que haja uma sensação de ameaça de status. Eu sei que é estranho, mas existe isso e é uma regularidade forte na literatura. Então acho que esse é um dos pontos. O outro ponto é o seguinte: a gente está interpretando como sendo ameaça de status, leva a pessoa a tomar posições políticas. Mas o nosso trabalho, na verdade, não diz a direção da causalidade, tá? Então, como você falou, sugeriu aqui, Kennedy, existe um mundo onde a história que está acontecendo é o seguinte: a pessoa gosta do PT ou não gosta por alguma outra razão, e ela vai racionalizar toda essa história para trás
que eu estou te contando. Eu acho improvável, mas do ponto de vista estritamente acadêmico, a gente não tem, com esse estudo, como separar a direção que isso está indo. Então pode ser que essa história que você sugeriu seja válida. Eu acho que mesmo que ela for, tem uma coisa interessante do paper que é juntar esses três pedaços. Independente da direção da causalidade aqui, tá? Pode ser para um lado ou para o outro, eu acho que é para um, mas pode ser para o outro também. A gente está mostrando que tem mais uma peça que está junta na mesma confusão ali. Não é só partidarismo, tem partidarismo, tem percepções de ganho e perda e tem um ressentimento. Essas três coisas estão muito fortemente amarradas. Eu acho que isso é a novidade do artigo. A direção que isso vai, a gente não sabe. Eu, como observador político e social, como qualquer outro brasileiro, fico muito feliz de ver evidências empíricas para essas conjecturas, porque me parece, e aí você vai me corrigir em tudo que eu errar daqui para frente, mas a história uma versão possível da história recente do Brasil, que esse paper aparentemente, não digo endossa, mas talvez ajude a reforçar, é de que houve eu não situo nem de 2003 para cá, eu acho que vem desde o Plano Real, mas enfim, a pesquisa de vocês começa a comparação de 2003 para cá, né? Você tem uma ascensão social, diria que todos os barcos subiram, a maré cresceu, o país cresceu, se expandiu, mas alguns barcos subiram mais alto do que outros, e se fosse para fazer uma comparação, quem está no meio olhou para cima e viu os super ricos sumirem de vista, porque eles cresceram mais do que todo mundo. E olhou para baixo e viu os pobres chegarem muito mais perto deles do que estavam antes. Então, relativamente, ele perdeu posição social, porque o rico ficou mais longe e o pobre ficou mais perto. Então, ele acha que ele perdeu, mesmo que ele tenha melhorado de vida. É um pouco essa a narrativa. E isso cria um ressentimento, vale não só para pobres e ricos, mas vale também para pretos e pardos, para mulheres, para outros grupos sociais. E aí o cara se ressente e diz: pô, eu piorei, relativamente, eu piorei, logo eu vou votar em qualquer um que mude essa situação, que volte ao que era, ou sei lá o quê. É um pouco essa a história? É, e eu acho que é um pouco essa história, e eu acho que a tua narrativa, ela levanta dois pontos relevantes aqui para a gente pensar. Uma é o seguinte, a gente está falando de percepção, tá certo? Então, assim, embora a Sim. gente entenda que a percepção deva ter um lastro em alguma coisa da realidade, até porque ela é convergente com vários indicadores sociais que a gente tem, a pessoa sempre pode ter ganhado muito e ter razões para estar ressentida com alguma coisa, e a pessoa pode ter perdido muito e não estar ressentida. Não é um para um, e você não prevê, não é só o rico, não é só a classe média que está ressentido, tem ressentimento para todo mundo aqui. Você pode sempre estar ressentido com, né, você pode ter 3, 4 categorias dessa que você ganhou, mas está ressentido em relação a uma outra na qual você perdeu. Então, além de ser relativo, é percepção. Então, eu acho que isso, obviamente, empurra a pergunta para como é que se ativa essas percepções. Isso é um mistério, né, para a gente, porque as percepções podem estar aí e o político pode conseguir lá ativar e fazer isso ser o carro-chefe. Não precisaria ser o carro-chefe, né? Mas ela passa a ser Pois por é, algum mistério da natureza aí. isso que o Toledo falou aí, para ativar essa percepção, redes sociais e fake news. Quando fala, por exemplo, o Lula vai fechar as igrejas. A gente sabe que é uma mentira, ele governou, não fechou. Mas tem gente que acredita, né? Ou o Lula ama o Maduro e aí faz declarações pró-Maduro. E aí isso pega em determinado setor. Isso ativa esse ressentimento do pessoal anti-PT? A gente não. Estamos no campo da conjectura, né? Então Isso, vamos conjectura. conjecturar aqui. O meu chute nesse momento é que se você desenha uma fake news que vai ao encontro de um ressentimento que está latente, ela vai ser mais plausível. Não só mais plausível, não é questão de plausível de acreditar, ela é plausível no sentido de você vai ficar mais instigado com aquela notícia ali, mais indignado, porque ela está batendo com uma sensação, com ressentimento em relação a um grupo que você já tem aquilo ali e de repente vê alguém pá, e liga. Eu acho que se não tivesse essa matéria-prima do ressentimento, assim, o ressentimento sozinho talvez não levasse as dinâmicas que a gente tem hoje, mas e talvez nem o fake news sozinho, né? Eu acho que tem uma coisa de acertar o fake news
no ressentimento. E talvez aí haja uma ciência que a gente desconhece, mas ciências ocultas sendo operadas que conseguem fazer esse casamento. Não, eu posso imaginar que não seja tão difícil assim fazer esse casamento, mas é uma conjectura. Mas é uma grande oportunidade política se você detecta, como alguns atores políticos conseguiram detectar com antecedência, que existe um ressentimento, que esse ressentimento é enorme, porque atinge vários grupos sociais em diferentes localidades, e você consegue estimular, manipular, apertar o calo, né, que está doendo, você tem um ganho político genial. Eu acho que isso explica o bolsonarismo, né, e a explosão de votos que ele teve, potencialmente. Cientista social só olha para o passado, né? Então a gente está talvez alguns anos atrasado nessas realizações em relação a gente que estava operando isso no momento. Então, de fato, a gente está olhando para trás, no final das contas, alguém possivelmente alguém ou de forma difusa perceberam isso rapidamente ou perceberam isso em tempo hábil para agir e fazer alguma coisa acontecer. Só uma outra coisa implícita no teu comentário aqui, a gente está olhando de petismo e antipetismo, né? Então o petismo e o antipetismo vem um com matéria e antimatéria evoluindo em conjunto desde o início dos anos 90. Esse é o trabalho anterior que a gente tem, ele progrediu muito antes de Bolsonaro, já tinha antipetismo, foi mudando de natureza, tal, chegou a ser o que é hoje. A gente percebe o Bolsonaro e o bolsonarismo como um ocupante contextual atual desse espaço antipetista aqui. Pode vir a ser outro, mas é um espaço que a gente sempre se perguntava por que não tem ninguém ocupando isso? Né? Por que o PSDB não conseguiu? Alguém conseguiu. Então, assim, nada garante que vai ser Bolsonaro para frente, mas para trás a gente tem 30 anos já dessa dinâmica. A gente teve, né, o malufismo, fazia oposição ao PT, depois o PSDB polarizou. A gente pega uma figura como o Bolsonaro, uma figura absolutamente desqualificada, um deputado não era nem medíocre, bem abaixo de medíocre. Mesmo assim, eles conseguiram, a família também, família de parasitas da política brasileira, só se candidatam a cargos públicos. Mesmo assim, eles conseguiram ter um protagonismo na política brasileira tão grande. A gente não deve subestimar, tentar como é que eles conseguiram, tão desqualificados, tão ruins, chegarem aonde eles chegaram. Quais são as razões que levam uma parcela Falaram tão que o eleitor queria ouvir, né? da sociedade? Pois é, mas assim, sabe? Eu acho que eles tinham o dedo no pulso, impressionantemente, mas só para voltar um pouquinho atrás. Em 2016, quando a gente estava fazendo pesquisa para o livro saiu em 2018, falava de petismo e antipetismo, então, antes do fenômeno Bolsonaro, foi 16, 14, 15. A grande pergunta era por que nenhuma outra força política, por que o PSDB, que era o principal candidato, nunca ativou o antipetismo? Então você tinha uma leve associação dos antipetistas com o PSDB, mas o antipetismo previa não votar no PT, mas não previa votar necessariamente no PSDB sempre. O PSDB nunca galvanizou isso, nunca investiu nisso. E a gente sempre, naquela época, a gente olhava, bom, isso aqui é uma oportunidade de mercado para a direita enorme, porque você tem aqui o segundo maior grupo político no Brasil, agora o primeiro, mas o segundo maior, ao longo de 20 anos, eram antipetistas, né? Então era PT com um nível de simpatia muito grande, os outros partidos todos muito poucos, e o segundo maior grupo sempre foi antipetista, desde 95 pelo menos, 94. Então assim, por que isso não era um partido? Por que isso não estava organizado? Por que isso não tinha um veículo? Era a nossa grande interrogação. Alguém sacou, né? Agora, como é que você sacou? Mas nem de direita, a extrema-direita sacou. Mas não precisava necessariamente ter sido a extrema-direita. Isso, mas aí eu acho que... Pois é, mas aí que tá. Eu acho que talvez não precisasse ser extrema-direita. Esse espaço estava aí para ser ocupado. Não, espaço não ocupado na política, ele é ocupado. Eu acho que a ocupação desse espaço pelo lado bolsonarista foi um pouco conjuntural, uma série de coisas, uma série de razões daquele momento, e agora a gente está lidando com o aftermath, né, com as repercussões disso. Eu não sei se isso vai ser sempre assim para frente, mas que esse espaço existe, não há dúvida que existe. Isso aí já vinha desde antes. Faz muito sentido, eu acho, César e Kennedy, porque não é a direita, não é a extrema-direita, é só a direita. Ela sempre foi fisiológica no Brasil. E por ser fisiológica, ela tendia a compor até com o PT. Está aí o presidente, né, do PP, enfim, era declarando amores ao Lula, mesmo que faça oposição, faz de conta hoje e tal. Quer dizer, havia um vácuo mesmo, né? Era um espaço não preenchido do antipetismo radical, né? Que hoje... Mas é interessante porque é sinal que os fisiológicos
poderiam ter ganho mais se tivessem sido menos fisiológicos. Fizeram, mas aí é aquela coisa, é o né? mais do mesmo, né? Você tem que ter uma ideia já nova. tem um garantido aqui, por que que eu vou arriscar, né? Ir para a disputa e se eu perder, né? Mas é muito interessante. Agora, deixa eu só fazer uma provocação, César. Você é de Santa Catarina. Santa Catarina é um estado peculiar do ponto de vista político-eleitoral e em relação ao petismo e ao antipetismo, porque nas eleições até 2002, votava, quando tinha em confronto uma eleição nacional, votava mais no Lula do que contra o Lula. E hoje é um estado, talvez o mais à direita do Brasil, mais bolsonarista, entre os mais bolsonaristas do Brasil. É, E tem a ver com ressentimento? Quer dizer, você acha que. Estou pegando Santa Catarina, mas poderia ser uma região ali do Brasil, grande parte da região sul do Brasil. Você acha que depois, inclusive, tem os imigrantes que vão para o centro-oeste e se comportam eleitoralmente de maneira muito parecida, né? Você acha que tem a ver com isso, que é uma decepção? Quer dizer, o PT já havia um ressentimento contra os tucanos, contra o PSDB, que se traduziu em votos no PT, e quando o PT veio e fez mais do mesmo, até pior, do ponto de vista do ressentimento deles, aí se voltaram mais radicalmente ainda contra o PT. Eu acho que a tua descrição, na verdade, ela é mais apta para o Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul era o estado que algumas vezes votou sozinho para Lula, Sim. contra o Fernando Henrique. Acho que teve um ou dois. A reeleição do Fernando Henrique acho que foi o único. O Rio Grande do Sul era um efeito muito Porto Alegre ainda. O interior sempre já era mais assim também. Santa Catarina talvez fosse menos, Mas não sei se chegou a o votar, PT tinha mas não senador era em Santa Catarina, exatamente, tinha a mas não era bancada 80, catarinense hoje. isso, não era 80% ou 75%, 65, 70, 80 que seja bolsonarista. Então, existe isso. Olha só, do ponto de vista do nosso paper aqui, se você. A gente tem a variável sul-sudeste, né, que não explica muito, mas é geográfico. Mas, além disso, tem nível de renda mais alto, bem mais alto do que a média. Você tem muito menos, mais população branca muito maior. Você tem uma população religiosa. Então, você tem alguns atributos que eu acho que contribuem para uma percepção que o governo do PT não foi um governo para o Sul. Eu acho que essa percepção existe. E além de tudo, o Santa Catarina também tem um aspecto muito coisa de microempreendedor, pequena empresa, né? Então tem uma coisa mais de uma economia já, uma tendência, as pessoas já são mais pequenos empresários, mais disseminado essa perspectiva. Então você tem muito a percepção lá de que, olha, é um governo que está beneficiando, mandando dinheiro para o Nordeste, ajudando gente que eu não vejo aqui, gente que eu não vejo sendo ajudada porque não está aqui. Então eu acho que essa percepção é exatamente o que a gente está tentando mapear aqui, de uma certa forma, tá? É um governo que não é uma população que, em geral, na maioria, ou em grande maioria nesse caso, hoje em dia, não se percebe como sendo os titulares ou a constituency, ou sendo os favorecidos pelos governos petistas. Eu acho que não se reconhece entre os grupos que ganharam. Eu acho que é compatível com o que a gente está dizendo aqui. Se é verdade ou não, eu acho que aí o Kennedy está sugerindo que pode ser, a gente pode pensar É em meio louco, porque assim, você pega o plano Safra, pega o plano de agricultura familiar, pega as medidas de crédito do Lula 1, do Lula 2, a região se beneficiou pra caramba. É que teve um resgate do Então, só Nordeste. para É uma coisa ressaltar, muito mais. sim, mas se você olhar Santa Sabe, Catarina, a teve região muita do política oeste, pública. mas se você olhar Santa Catarina, a região do oeste, Santa Catarina, que é mais essa beneficiária aí, ela é os pequenos pontos que ainda tinham ainda de algum apoio ao PT, ainda muitos alguns estão por ali, né? Então, eu acho que tem isso, mas você tem também umas cidades mais ricas, Vale do Itajaí, essa região não se percebe como beneficiário, sem dúvida. A Joana está perguntando se na pesquisa de vocês tem alguma pergunta sobre como elas se informam, como as pessoas se informam, de onde elas tiram essa medida de ganha ou perda de status, se, enfim, vocês pesquisaram alguma coisa sobre redes sociais, Twitter, WhatsApp. Não, nessa pesquisa não. Não dá para Tá. pesquisar tudo na mesma. A gente tem recursos Claro. finitos. Agora, Mas César, seria interessante saber, né? Se as pessoas Sim. têm, se quem acha que ganhou mais, as visões mais extremadas de ganhos e perdas estão associadas a certos tipos de informação. Essa seria uma hipótese bem razoável, né? Que quem vê E mais tem ganhos ou várias mais perdas pesquisas que mesmo. mostram diferença de comportamento político em função de como as pessoas se informam, né? Se você pegar Sim, essas sim. últimas pesquisas do IPEC e da Datafolha, acho que também a da Quest, mostram que
quem se informa prioritariamente sobre política via redes sociais é muito mais crítico ao governo, é muito mais antipetista do que quem se informa pela televisão, por exemplo, Mas né? aqui a nuance podia até ser um pouco mais nuançado ainda, que assim, você tem uma visão mais extremada, você acha que ganhou muito ou perdeu muito. As pessoas que respondem muito são aquelas que estão na rede, aquelas que respondem pouco ou não percebem tanto são as que não estão. Seria plausível que para os dois lados você pudesse ter uma radicalização, talvez, né? Acho que Uhum. são coisas para olhar para frente, bem interessante a ideia. Você falou uma coisa que é importante, que jornalista não costuma prestar muita atenção, e eu queria que você explicasse um pouquinho melhor, que é a questão da causalidade, né? O que que vem antes e o que provocou o quê? É o fato do cara ser ressentido que faz ele ser antipetista, ou é o fato dele ser antipetista que faz com que ele se ressinta de toda e qualquer política social que o PT promove, etc., né? Explica um pouquinho como é que você, quais as implicações disso, de você não conseguir ter essa relação de causalidade. O que a gente mostra, que eu acho que acima do que é suspeita com esses dados aqui, é que a associação, essas coisas andam juntas. Tá? Então isso aí não tem muita dúvida. A pessoa percebe mais ganhos, muito desproporcionalmente vai ser petista e vai ter pontuar abaixo nas escalas de ressentimento e vice-versa. Então essa associação é fortíssima, essa a gente calcula sem muito problema nos dados que a gente tem. A dificuldade seria o passo seguinte, dizer qual que é a primeira e o que é consequência, o que é causa e o que é consequência. Num estudo de survey como esse, a gente está medindo tudo ao mesmo tempo e a gente está pedindo para as pessoas lembrarem de coisas. Então, muito possivelmente, uma resposta contamina a outra, ou a pessoa na cabeça dela tem uma ideia e a gente capta uma direção contrária. Então, nesse tipo de estudo que a gente fez com um survey, não tem como dirimir essa ideia. A gente acha plausível que você tenha ganho e perda de status sendo a causa. Por quê? Porque a gente acha que não é uma coisa que a pessoa racionaliza muito no dia a dia dela. Então a gente começava com essa pergunta no survey, dificilmente a gente acha que alguém fosse pegar aquela pergunta e dizer, ah não, eu sou petista, então eu vou dizer que eu ganhei status. Tá certo? A pessoa intencionalmente fazer isso. A pessoa pode fazer isso subliminarmente, ela pode ser petista e gostar achar que foi isso que o governo fez, porque a mensagem do governo sempre foi nesse sentido. Então isso pode ser subliminar, pode ser inconsciente, mas eu acho difícil que seja uma racionalização do jeito que a gente fez a pergunta. Mas isso não garante, né, que a pessoa não garante que seja a percepção de perda e ganho que está causando as outras coisas. O que a gente precisa fazer, que é o próximo passo da pesquisa, é pensar em maneiras experimentais, no qual a gente manipula uma dessas atributos e vê se ele afeta o outro, e vice-versa. E essa seria a direção nas ciências sociais para você tentar dar algum verniz de direção de causalidade. Nesse primeiro estudo, a gente está fazendo uma medida de associação. Então, assim, se tiver que ter uma grande novidade nesse artigo olha, gente, essas coisas andam juntas. Tá? E são dois elementos que as pessoas não tinham pensado muito, tanto o ressentimento quanto o ganho de perda de status, e a gente está dizendo, isso aqui está super sobreposto às outras divisões políticas que tem no Brasil, no eleitorado brasileiro. É possível que as pessoas estejam só dizendo que ganharam status porque afinal elas são petistas e estão dizendo que perderam status. É possível. É possível que elas estão dizendo que não têm ressentimento porque elas são petistas? É possível também que elas estejam racionalizando essas coisas. Eu acho improvável, mas é possível. Para a gente dirimir isso, vai precisar de alguns outros estudos aqui, que ainda tem que levantar dinheiro para fazer, porque afinal essas coisas custam. Né? Bom, infelizmente, a gente poderia ficar aqui a tarde inteira discutindo esse assunto Isso. que eu acho muito interessante, mas o tempo urge e ainda está faltando um comentário do Kennedy no terceiro bloco. Então, Tá certo. eu preciso só amarrar que a gente faz aqui uma tentativa de síntese, César. Como é que a gente sintetizaria isso em 75 caracteres, que é o nosso limite para um título? Então, veja se é por aí. A pesquisa mostra que ressentimentos por perda de status social está ligada ao antipetismo. Sim. E vice-versa. E vice-versa. Perfeito. Eu espero que caiba. Eu espero que alguém esteja contando os caracteres e que caiba, senão a Tem gente. 300 caracteres aí. Mas acho muito interessante. Acho que eu gostaria de que você voltasse aqui, César, quando você terminasse de fazer essas pesquisas qualitativas, que, para quem não sabe, se reúne pessoas com perfil semelhante, às vezes sim, às vezes não, mas enfim, numa sala e põe lá um profissional para mediar a discussão e depois você observa essas discussões e extrai conclusões disso, né? Não tem valor estatístico, mas tem um valor muito rico
percepção. Então, quando você terminar essa rodada, quantos grupos são, César? Olha, a gente já fez alguns em Brasília, alguns em São Paulo, e agora a gente vai pensar como fazer, porque a gente está fazendo grupos só com petistas, só com antipetistas, só com pessoas mais velhas, fazendo algumas variações para a gente ver o que Uhum, que as pessoas falam quando estão entre pares, né? perfeito. Bom, então já está feito o convite, terminou. Volta aqui, por favor, para contar para a gente. Tá certo, obrigado, hein? Obrigado, Abraço, César. parabéns Um aí. abraço. Parabéns pelo trabalho. Não, Valeu.